Continuar a nossa disciplina de contabilidade financeira do segundo termo de administração empresarial da Universidade do Estado de Santa Catarina. Nossa base do conteúdo é o livro do José Carlos Marion, Contabilidade Empresarial. E neste capítulo, nesta unidade, nós vamos falar sobre os grupos de contas do balanço patrimonial. Então, vamos começar a entender talvez a mais importante demonstração contábil que existe, que é o balanço patrimonial. Nós vamos falar sobre quais são os grupos de contas do balanço patrimonial, os critérios de classificação dessas contas, desses grupos de contas. Vamos falar sobre o ciclo operacional, que é a compreensão do funcionamento da empresa, porque é esse funcionamento da empresa, esses tempos associados ao tempo de operação da empresa, vão determinar a classificação das contas contábeis. E também, no final da disciplina, nós explicaremos uma análise superficial da empresa com base na demonstração contábil chamada balanço patrimonial. Análise de aspectos de endividamento e de liquidez. Endividamento e liquidez. Quando a gente terminar essa explicação teórica, nós vamos fazer vamos pensar alguns exercícios da lista de exercícios para você sedimentar o conhecimento, para você poder praticar depois. Então, vamos seguir. Primeiro, balanço patrimonial tem essa expressão visual. É óbvio que não tem essas cores, né? Essas cores são para você compreender melhor o conteúdo, né? O balanço é como fala a palavra, um balanço, é equilibrado, a ideia é que seja equilibrado, e de um lado, do lado esquerdo da demonstração, você tem o que se chama de ativo. O ativo, como já estudamos, é composto por bens e direitos. Bens e direitos da empresa compreendem os ativos da empresa. E do lado direito da demonstração, nós temos as obrigações. Daqui para cá, ó, são as obrigações. Aqui a gente chama também de origens de recursos, são as origens. Enquanto aqui nós temos as aplicações dos recursos da empresa, aplicações. Essas origens dos recursos da empresa, elas têm duas grandes fontes, duas grandes origens diferentes. As origens que nós chamamos de capitais de terceiros, terceiros fora da empresa estão financiando a empresa. E origem de capital próprio, ou seja, os sócios, os proprietários da empresa financiando a empresa. Então aqui a gente chama capital de terceiros, vamos fazer assim, ó. E aqui a gente chama capital próprio. Esse pedaço capital próprio chama-se também patrimônio líquido. E o capital de terceiros são as obrigações que a empresa tem para com terceiros, chamado de passivo exigível. Por que tem esse sobrenome passivo exigível? Porque pela lei das SA, todo o lado direito é chamado de passivo. O professor não vai anotar aqui para você não se confundir. Então, o patrimônio líquido é um grupo de contas do passivo. E o passivo exigível é um grupo de contas do passivo também, certo? Então, na demonstração contábil chamado balanço do patrimônio, balanço patrimonial, tem que ter o título da empresa, tem que dizer em que data se refere o fechamento daquele balanço, no caso aqui, 31/12/2010, aqui, né? Poderia ser 2020, sei lá, a data que fosse o fechamento da empresa. E aqui do lado esquerdo você tem relacionado, arrolado, todos, ou na verdade, contas que simplificam um conjunto de bens e direitos. Do outro lado você tem as obrigações da empresa, obrigações com terceiros e as obrigações com os sócios. Aqui também é importante relembrar que existe uma equação fundamental da contabilidade que diz assim: o ativo
menos o passivo exigível é igual ao patrimônio líquido. Vamos compreender. Então, se você tem bens e direitos, tem máquinas, equipamentos, imóveis, veículos aqui, e valores associados. Esses bens e direitos, vamos imaginar que sejam da ordem na empresa de R$1 milhão. Alguns desses bens não estão quitados. A empresa usou de financiamentos com terceiros para comprá-los, os imóveis, algumas máquinas e equipamentos. Então vamos imaginar que a empresa tenha dívidas passivas exigíveis com bancos, BNDES, Banco do Brasil, e vamos imaginar que seja, por exemplo, 400 mil. Aqui não vai aparecer bem, né? 400 mil as dívidas. Ora, então a diferença dos bens e direitos e as obrigações com o terceiro vai dar o patrimônio líquido, que é 600 mil. Tá certo? Então E esses 600 mil, então, professor, é dos sócios? Sim, é dos sócios. O sócio e o dinheiro do sócio. Se a empresa pegou dinheiro emprestado, significa que um terceiro está ajudando a financiar o crescimento da empresa. E o resto, que não foi pegado emprestado, é dinheiro dos sócios. Se a empresa tem lucros, aqueles lucros vão se acumulando dentro da empresa, em contas, em caixa, bancos, contas a receber, em máquinas e equipamentos, porque a gente usa o lucro para comprar máquinas e equipamentos, e ele fica registrado aqui no patrimônio líquido como uma informação. Olha, quem está financiando isso são os sócios, porque eles não recolheram todo o lucro. O lucro ficou, uma parte dele ficou dentro da empresa. Ok. Passando por esse conceito introdutório do balanço patrimonial, lembrança da aula passada, vamos então falar sobre o ativo. Contas do ativo são agrupadas de acordo com a sua rapidez em conversão em dinheiro, ou seja, de acordo com o grau de liquidez. Quanto mais líquida a conta, mais em cima ela fica. Por exemplo, qual é a conta mais líquida que uma empresa tem? É o caixa, é o dinheiro na mão ali na hora, dinheiro na mão. A segunda é o banco, o dinheiro que está no banco. Vai lá no banco e tira o dinheiro e vira dinheiro na mão. A terceira é conta a receber, tem um prazo associado para receber a conta. Esse prazo depende do negócio, pode ser 30 dias, 60 dias, pode ser uma média, 45, pode ser 10 dias, sei lá. Cada empresa tem a sua realidade. E a quarta conta na sequência aqui seria estoques, porque o dinheiro que está aplicado em estoque depende da venda para ele se transformar provavelmente em conta a receber e depois se transformar em caixa ou bancos, né? Então essa é a sequência. E o que seria menos líquido, né? São os que a gente chama de ativo não circulante, o que circula muito devagar ou não circula, como, por exemplo, conta a receber de longo prazo, máquinas, equipamentos, veículos, imóveis, marcas e patentes. Então, para organizar o balanço, olha só, em primeiro lugar, agrupam-se as contas que já são dinheiro com as que se converterão em dinheiro rapidamente. Esse grupo de contas é denominado ativo circulante. Ativos, bens e direitos. Ativos são bens e direitos. Ativos, bens e direitos que circulam em função da atividade operacional. Então, esse dinheiro do caixa, ele circula, vira estoque, que vira conta a receber, que vira caixa ou bancos. Que vira estoque, que vira conta a receber, que vira caixa ou bancos, né? Você compreendeu? Ou seja, a empresa compra com dinheiro do caixa e bancos estoques para vender. Vendeu, vira conta a receber. Recebeu, vira caixa. Compra de novo. Esse é o ativo, bens e direitos que circulam. Ó, caixa é bem, contas a receber é direitos, dinheiro é direito, estoques é bem. Então, bens e direitos de curto prazo. Algumas contas são tão parecidas com caixa que são chamados de equivalentes de caixa, ou seja, equivalem à caixa, como se caixa fosse. O principal exemplo é dinheiro no banco. Comentário importante: dinheiro no banco aplicado, se a aplicação financeira tiver liquidez imediata, ou seja, a hora que eu quiser eu baixo da aplicação, é equivalente de caixa. É como se caixa fosse. Se essa aplicação financeira tem um prazo de resgate, 2, 3, 4 meses, 1 ano, não é
equivalente de caixa. Daí é contas a receber, é créditos. Contas que serão recebidas daqui 1 mês, 2 meses, 4 meses, 1 ano, tá certo? Segundo lugar, agrupam-se as contas do ativo não circulante. Vou colocar uma coisa aqui, ó, uma aspa. Chama-se de ativo que não circula, mas a verdade é que a circulação daqueles ativos se dá ou no longo prazo ou, em princípio, não se dá. Nós vamos explicar isso em seguida, tá? Então, as que se transformam em dinheiro mais lentamente, a gente diz que são ativos que se realizam no longo prazo. Ativo realizável de longo prazo, como, por exemplo, contas a receber que se realizam no longo prazo. E as que dificilmente serão realizadas em dinheiro, que normalmente não são vendidos, que são chamados de ativos que permanecem, ativos permanentes. Esse conceito vai aparecer em seguida, tá? AP, ativo que permanece. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos contas a receber, que é ativo realizável de longo prazo, e temos as outras todas compreendidas no conceito de ativos que permanecem. Ou seja, a empresa não tem intenção de se desfazer desse valor, de vender. O ativo não circulante é dividido em 4 subgrupos. O ativo realizável de longo prazo se realiza no longo prazo, como explicamos. O ativo investimento, o ativo imobilizado, o ativo intangível e só. Esses 4 subgrupos. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos explicar o que está contido nesses subgrupos. Realizável de longo prazo são contas a receber de longo prazo, créditos de longo prazo. A gente já vai comentar o que é curto e longo prazo para as empresas. Investimentos são recursos que a empresa aplica, que não tem intenção de vender, mas que não tem associação, que não tem a finalidade, o interesse do negócio em funcionamento. O imobilizado, já vou dar exemplos, o imobilizado, ao contrário, é dinheiro que a empresa imobiliza e tem a intenção ou está intimamente relacionado às operações, à produção de bens e serviços. Então, imobilizados são máquinas que eu uso no negócio, são equipamentos que eu uso no negócio, são imóveis que eu uso para produzir bens e serviços, imóveis, são terrenos que eu uso no meu negócio, são veículos, móveis, utensílios, ferramentas, as ferramentas que não são consumo, né, que duram, né, também são imobilizados. Eu uso no meu negócio. Investimento, ele também não tem intenção de vender, mas eu não uso o negócio. Então, quando eu comprar, por exemplo, uma obra de arte, um quadro, para quê? Para valorizar com o tempo, para botar na sala dos diretores do conselho de administração. Aquilo às vezes tem uma finalidade de valorização também, né? Lá na frente a gente vende, se a gente precisar de dinheiro, aquilo tem um valor significativo, as pessoas pagam por uma obra de arte. Um outro exemplo seriam ações de outras companhias, ações, comprei. Para quê? Não sei, ou só para investir, para ganhar dividendo, ou para participar de um trabalho conjunto, uma parceria, uma joint ventures, né, fazer uma verticalização, participar. Às vezes eu compro ações, a empresa compra ações do fornecedor dela para fortalecer, para garantir o fornecimento, a relação entre uma empresa e outra. Ações, debêntures de outra empresa. Debêntures é como se fosse assim, um título que eu compro de outra empresa, como se fosse uma ação, não é uma ação, é um título híbrido, ele nasce normalmente como empréstimo e pode ser convertido em ações, isso a gente vai estudar em outra oportunidade. Né? Obras de arte, ações,
Terrenos. Ué, terrenos tem embaixo, mas esse aqui a empresa comprou para valorizar, não comprou para usar no negócio. Não estaciona nenhum carro dos funcionários, nada no terreno, comprou para valorizar. Imóveis. Ué, a mesma coisa, imóveis. Comprou para valorizar o imóvel ou para alugar o imóvel, não é o negócio da empresa. O negócio da empresa é produzir bens e serviços. Comprou um imóvel para valorizar, é outra finalidade. E o subgrupo intangível, onde a gente tem aqueles bens intangíveis, como marca. Dá para comprar uma marca. Patentes, direitos de exploração. Vocês me perdoem aqui a letra, mas é meio difícil escrever aqui nessa mesa digitalizadora. Direito de exploração? O que é isso, professor? Bom, isso existe. Você compra o direito de explorar um terreno, explorar ouro, diamante. Existe isso durante 10, 20 anos. E ao longo desses 10, 20 anos você vai amortizando a perspectiva de fazer dinheiro com aquilo ali. Vou dar um exemplo claro para vocês. Teve, alguns anos atrás, uma licitação para explorar o serviço de transporte urbano em Florianópolis. Ganhou um consórcio de empresas que já operavam aqui, né, que era a Transol, a Canasvieiras, Estrela, várias empresas se consorciaram, fizeram uma empresa. Agora me fugiu o nome da empresa. Essa empresa ganhou a licitação e ganhou o direito de explorar esse serviço durante 20 anos, né, podendo ser renovável. Então, isso tem um valor associado, né? Outro exemplo seria o direito de exploração, por exemplo, daquela empresa que administra a BR-101, que recebeu a concessão, né, venceu a licitação, também é um outro direito de exploração. Mas isso tem várias situações, tem relações privadas, não é só no setor público que existe essa possibilidade. Bom, com exceção do ativo realizável de longo prazo, os demais subgrupos são itens que não se destinam à venda. Atenção, não se destinam à venda. Seus valores não são alterados frequentemente. Não há uma conotação de giro. Não circulam, viram? Ou seja, o ativo realizável de longo prazo circula a conotação de giro. Vou fazer um comentário para vocês. A empresa investiu num terreno para valorizar. Está lá em investimentos, terreno. Na hora que a empresa anuncia aquele terreno à venda no jornal, deixa de ser ativo permanente, passa a ser ativo realizável de longo prazo. Porque deixou de existir a não intenção de venda. Tá certo? Então, se a gente tirar esses três caras aqui, investimento intangível e imobilizado, é apelidado de ativo permanente. Ativo que permanece porque não há intenção de venda, não há giro, tá? Continuamos essa explicação no próximo vídeo, para que não fique muito longo, né?